O que eu quero te mostrar é como que matemáticos e cientistas olham para a evolução de uma epidemia e avaliam se ela está sendo controlada ou se ela está fora de controle. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a matemática por trás da pandemia de coronavírus. A minha vida nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, e eu acredito que a sua vida também, tem sido impactada pelo coronavírus. Espero que não diretamente, mas indiretamente, através da nossa mudança de rotina, tendo que trabalhar à distância, evitar contato com as pessoas, lavar a mão 73 vezes por dia. E isso tem impactado inclusive os vídeos do meu canal aqui. Semana passada eu mal postei vídeos. E a gente fica recebendo notícias de coronavírus, a gente não sabe se é verdadeira, se é falsa. Aí você ouve alguém falando que está lá no exterior, que conhece alguém que tem coronavírus, aí outro fala que conhece alguém que morreu de coronavírus, aí você fala, meu Deus, esse negócio é sério, e aí você começa a ficar meio paranoico. E para deixar de ser paranoico, eu resolvi fazer uma pesquisa com artigos científicos que foram publicados esse ano, alguns até esse mês de março inclusive, sobre o coronavírus. E por isso nesse vídeo eu vou sair um pouquinho do foco do canal, que é matemática para de MET, para quem está se preparando para fazer um MBA fora. E eu vou falar sobre a matemática do coronavírus, porque aí quem sabe, entendendo a matemática que está sendo usada para modelar como a evolução do coronavírus está se dando pelo mundo, talvez a gente consiga focar naquilo que é importante para saber se o coronavírus está sendo, se a pandemia de coronavírus está sendo controlada ou não. Então o meu objetivo no vídeo de hoje não é dizer como é que você pode se prevenir, não é te dar nenhum conselho de saúde, médico, nada disso, não é a minha especialidade. O que eu quero te mostrar é como que matemáticos e cientistas olham para a evolução de uma epidemia e avaliam se ela está sendo controlada ou se ela está fora de controle. E eu espero fazer isso da forma mais simples possível, de forma que, mesmo que você tenha trauma de matemática, medo de matemática, você consiga entender o raciocínio por trás disso e, quem sabe, passar a encarar a epidemia de coronavírus de uma forma mais, talvez, científica. Vamos nessa, então? Então eu tenho 3 principais objetivos com esse vídeo. O primeiro objetivo é estraçalhar o seu medo de matemática, caso você o tenha. Porque eu quero explicar para você a matemática, que não é necessariamente uma matemática simples por trás da modelagem de epidemias, mas eu quero te mostrar de uma forma que você consiga entender. Mas para isso eu preciso que você tenha fé de que você vai conseguir entender, e no que depender de mim, eu vou explicar passo a passo para você, para que você consiga ir até um nível de matemática que talvez você não acreditasse ser possível, tá? Você me dá essa oportunidade de mostrar isso para você? Maravilha! A minha intenção é mostrar que você é capaz sim de criar e de entender modelos matemáticos que não necessariamente são simples, mas que explicam o mundo ao redor. A matemática ela é muito bela e ela é usada para explicar o mundo à nossa volta. É usada para explicar o movimento dos planetas, é usada para explicar a propagação de epidemias, é usada para explicar o movimento de um carro. A matemática ela está aí em todo lugar para ser utilizada, mas você não pode ter medo dessa ferramenta. Então, quem sabe, ao final desse vídeo, você vai ter virado uma pessoa diferente, que se você tem medo de matemática hoje, talvez você deixe de ter medo. E o meu terceiro objetivo é mostrar uma conclusão matemática importante dos modelos epidemiológicos, que, se for observada por você e pelos nossos governantes, e por mim, e por seus vizinhos, pelos meus vizinhos, a gente vai poder frear a pandemia de coronavírus. E antes de começar, eu só preciso dar um disclaimer. Como eu já falei, o meu objetivo neste canal não é falar de coronavírus, não é falar de epidemias, não é falar de sistemas dinâmicos, então provavelmente nos próximos vídeos eu não vou falar desses assuntos. Então, só para você ficar ligado, o objetivo deste canal é matemática para de MET, para quem está querendo se preparar para entrar no MBA no exterior ou entrar numa consultoria estratégica e precisa fazer a prova oficial do DMET. Beleza? Então, dito isso, saiba que esse vídeo é uma exceção em relação aos vídeos que eu publico neste canal. Beleza, vamos lá. Se você está pensando, esse desafio é para mim? Eu não sou bom em matemática. Eu não vou conseguir aprender. Esquece isso, todo mundo é capaz de aprender matemática.
Você é capaz de aprender matemática e eu sinto muito se você não teve uma experiência boa de matemática, porque a matemática é um negócio tão bonito, é uma ciência bela, uma coisinha linda. O ponto é, a matemática, ela além de ser útil, ela vai ser cada vez mais importante no mundo. A partir do momento em que os empregos começam a deixar de ser manuais e passam a ser cada vez mais intelectuais, a matemática vai ganhando uma importância cada vez maior. Por exemplo, o número de empregos para data scientists, analistas de dados, engenheiros de machine learning, de inteligência artificial, estão aumentando cada vez mais e essa é a tendência do futuro, pelo menos para os próximos 20 anos, eu imagino. Então, perder o medo da matemática é muito bom, é aconselhável e pode te trazer, quem sabe, uma mudança de carreira mais para frente. Então, se você quiser, usa esse vídeo como uma primeira oportunidade para galgar esse passo rumo a um nível de matemática mais avançado. Beleza? Eu vou te dar a mão, eu vou te mostrar o passo a passo e quem sabe você vai poder fazer, depois desse vídeo, você vai poder fazer parte de um grupinho que não tem medo de matemática. Eu espero que isso aconteça com você. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas você disse que a matemática por trás de um sistema epidemiológico não necessariamente é das mais simples, então existe algum pré-requisito? Bom, existe sim pré-requisitos, né? A matemática ela é basicamente um edifício em que cada andar de baixo serve como um alicerce para o andar de cima. E eu vou mostrar para você quais são esses andares até a gente chegar a ser capaz de atingir o andar, vamos dizer assim, dos sistemas epidemiológicos, beleza? Mas só lembrando, no vídeo de hoje eu quero fazer com que você não precise de nenhum desses pré-requisitos e você vai dar lá uma olhadinha naquele andar lá de cima e vai conseguir ver que matemática pode não ser um bicho de 7 cabeças, tá legal? Então vamos lá, o primeiro andar é o da aritmética, das continhas básicas, coisas que você provavelmente viu da primeira até a quinta série ou do primeiro até o sexto ano. A aritmética é o fundamento de toda a matemática, porque é com a aritmética que a gente começa a trabalhar com grandezas para comparar um número com o outro e aí começa a entender que existem relações numéricas e lógicas entre as coisas do mundo. A aritmética é o que permite a gente construir a álgebra. A álgebra é uma generalização da aritmética, é a mesma coisa que a aritmética, só que ao invés de usar só os números, usa também letrinhas, que na verdade são símbolos que representam aqueles números. Tá? Então a álgebra é exatamente a mesma coisa que a aritmética, só que de forma generalizada, usando símbolos e não somente números. O conhecimento de álgebra te permite aprender funções. Funções são relações entre diferentes grandezas. Então, por exemplo, se eu tenho uma grandeza aqui que é o número de casos de coronavírus e eu tenho uma outra grandeza que é o tempo, uma função permite relacionar quantos casos de coronavírus eu tenho ao longo do tempo, que é a outra grandeza. A humanidade levou milênios para desenvolver o conceito de funções, mas depois que a gente desenvolveu o conceito de funções, veio um tal de Sir Isaac Newton e desenvolveu o cálculo diferencial. Tudo bem que teve o Leibniz lá também na mesma época que desenvolveu também de forma separada o que a gente conhece como cálculo integral. O importante é que a humanidade conseguiu desenvolver o cálculo diferencial que vai ser a base para a gente aprender sistemas dinâmicos. A propagação de uma epidemia é um sistema dinâmico e eu vou dar alguns exemplos de sistemas dinâmicos aqui, porque é esse conceito matemático que vai ser importante para a gente entender se a pandemia de coronavírus está sendo controlada ou está fugindo de controle. Vamos lá! Então, o que é um sistema dinâmico? Imagina que você tem uma população de coelhos e essa população de coelhos está vivendo feliz lá comendo a sua graminha e isso atrai uma população de raposas que ficam de olho nesses coelhinhos. E um sistema dinâmico é um sistema que muda ao longo do tempo. Imagina que numa situação dessa em que você tem um campo com coelhos e com raposas, as raposas caçando os coelhos, a quantidade, ou seja, as grandezas, né, que representam as quantidades de coelhos e de raposas, vão se alterar ao longo do tempo. E isso pode ser representado em um gráfico, por exemplo, de predador e presa, raposa e coelhos. Repara que nesse gráfico aqui eu estou representando um sistema dinâmico e quando, por exemplo, a quantidade de presas, olha só, começa a diminuir,
a quantidade de raposas logo em seguida, são os predadores, começa a diminuir também. E aí, conforme diminui a quantidade de predadores, as presas começam a se multiplicar. E aí, conforme as presas começam a se multiplicar, logo em seguida, com um certo atraso, os predadores também começam a se multiplicar. E isso aí vai gerando um ciclo que não necessariamente ele é sempre igual, mas esse ciclo ele é um sistema dinâmico e ele pode ser regido, ele pode ser modelado de forma matemática, que é algo que a gente vai entrar mais em detalhe mais à frente. Mas por enquanto eu quero que você entenda o conceito por trás de um sistema dinâmico, que é um sistema que oscila, ou que varia, ou que pode variar ao longo do tempo. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Os amortecedores de um carro também formam um sistema dinâmico. Por exemplo, um sistema com mola e viscosidade pode oscilar ao longo do tempo também. E isso pode ser representado através de equações matemáticas. Outro exemplo é a propagação de uma epidemia, não só numa cidade, como também num país, como também no mundo. Tá? Então, por exemplo, repara que o número de casos de coronavírus é uma grandeza que pode ser medida e pode ser colocada ao longo do tempo. E isso varia ao longo do tempo, de acordo com a interação do vírus com a população e da população com o vírus, que faz com que a gente possa modelar essa interação também como um sistema dinâmico. E para explicar para você como é que funciona, como é que a gente pode modelar um sistema dinâmico, eu vou contar a história para você de dois apaixonados, Romeu e Julieta. Vamos modelar como que se relaciona o amor de Julieta com o amor de Romeu, beleza? A ideia é que seja um exemplo didático. Inclusive, esse é um exemplo com o qual a matéria de sistemas dinâmicos foi introduzida para mim, pelo professor Monteiro, autor deste livro aqui. Tive o prazer de ter aula com ele e, enfim, eu vou compartilhar esse exemplo, que foi o exemplo que ele deu na primeira aula de sistemas dinâmicos quando eu estava na faculdade ainda, e eu achei muito ilustrativo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um sistema dinâmico é pensar quais são os agentes importantes na história. Então, neste nosso caso, são Romeu e Julieta. Agora, o que a gente vai querer medir do Romeu e da Julieta? Ou seja, quais são as variáveis envolvidas no nosso problema? Neste caso, eu quero avaliar o amor de Julieta e Romeu. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que essas letrinhas que eu coloquei, J e R, representam a intensidade do amor de Julieta e do amor de Romeu. Se essa quantidade for muito positiva, quer dizer que existe muito amor ali. Se ela for muito negativa, quer dizer que tem ódio, muito ódio ali. E aí a gente vai tentar ver como é que o amor e o ódio dos dois se relacionam, dado que isso é um sistema dinâmico. O valor do amor de Julieta influencia o valor do amor de Romeu e vice-versa. Então, como que as variáveis se relacionam é o que eu vou mostrar para você agora, mas calma lá. Eu vou explicar passo a passo, então não se assuste. Este aqui foi um sistema de equações diferenciais que explica o comportamento do amor de Julieta e Romeu. Tá? Esse sistema foi um sistema que eu criei aqui agora e eu vou analisar junto com você e vou mostrar como é que ele se comporta ao longo do tempo também. Para isso, vamos então olhar com mais detalhes isso aqui. Então não se assusta, vamos ver cada detalhe deste sistema. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem as nossas variáveis R e J. Lembra? R é o amor do Romeu, J o amor da Julieta. Então, repara que o R tem uma equaçãozinha só para ele aqui, ó. R, tá vendo? Tem R aqui, quer dizer que ele influencia nas duas linhas. A mesma coisa para o J. J tem uma equação só do J. E ele aparece também nas duas equações, quer dizer que tanto o amor de Romeu quanto o amor de Julieta influencia no amor de Romeu e no amor de Julieta. Mas a gente tem muito mais coisa aí, não é? A gente tem também os parâmetros alfa e beta. Alfa está sempre junto do R, repara. É como se o alfa medisse a força do amor de Romeu. Então, quanto maior o amor de Romeu, o quanto isso impacta em ele ser mais amoroso ainda. E o beta a mesma coisa, só que para Julieta. Então, o beta é como se fosse uma medida da força do amor da Julieta. É bem romântico, não é? Mas tem mais coisa. Você deve ter percebido que a gente tem esses termos dr, dt e dj, dt, que são os diferenciais. E o que significam esses diferenciais? Nada mais são do que variação de uma determinada quantidade ao longo do tempo.
Então, por exemplo, dr/dt está significando a diferença do valor de R, ou seja, a variação do valor do amor de Romeu ao longo do tempo, de um instante de tempo para o próximo. E o dj/dt significa o quanto mudou de um instante de hoje para amanhã, por exemplo, de um instante para o próximo, o amor de Julieta. Mas o dr/dt, o dj/dt, é variação, certo? Então sempre que você tiver sempre que você tiver esse dt, você vai estar se referindo a uma variação de alguma grandeza, de um instante de tempo para o seguinte. E isso poderia significar, por exemplo, se a gente estivesse usando dm/dt. Vamos supor que é uma outra variável, que não tem nada a ver com Julieta e Romeu. dm/dt poderia significar a quantidade de mortes que a gente tem de um dia para o outro. Tá? Então, dm/dt significaria, por exemplo, a variação da quantidade de mortes por coronavírus de um dia específico para o dia seguinte. Então, quando a gente estiver modelando nosso sistema de coronavírus, a gente vai ter uma equação que vai poder medir, por exemplo, a quantidade de mortes, que vai dizer para a gente, em cada instante de tempo, quantas pessoas vão morrer ou quantas pessoas morreram naquele instante de tempo. Mas não só a morte, tá? Esse é um exemplo dark, mas poderia mensurar a quantidade de casos, a quantidade de curados também. Tá? Então, mas o que é importante aqui é que a gente tem três coisas importantes num sistema dinâmico. As variáveis, que nesse caso a gente está querendo acompanhar, que são o amor de Romeu e o amor de Julieta. A gente quer ver como é que eles variam ao longo do tempo. A gente tem os parâmetros. Nesse caso eu usei as letras gregas alfa e beta para representarem os parâmetros, mas poderia ser qualquer outro símbolo. E também tem os diferenciais, que mostram o quanto cada uma das nossas variáveis está variando de um instante de tempo para o instante de tempo seguinte. Esse instante de tempo pode ser, por exemplo, um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um segundo, um microsegundo. Depende do problema, tá? Você que vai definir isso, quanto que é esse instante de tempo. No caso do coronavírus, a gente não tem dados minuto a minuto ou hora a hora necessariamente. Então, o mais útil no caso do coronavírus seria a gente imaginar que o instante de tempo é de dia para dia. Essa variação temporal é de um dia para o outro. Agora tem um detalhe que você pode nem ter reparado, mas que eu vou chamar a atenção aqui, que são os sinais. Repara que aqui a gente tem duas equações que são bem parecidas, αr mais βj, e aqui é menos αr mais βj. Isso significa que, vamos olhar o quanto varia o amor de Romeu. Vamos pensar de forma qualitativa primeiro. Quanto maior for o amor de Romeu, quanto maior for esse R aqui, pelo fato do alfa aqui ser positivo, isso vai fazer com que a variação do amor de Romeu, devido à parcelinha de R, ou quanto que ele já gosta da Julieta, né, vai aumentar positivamente. Agora, repara que no caso da equação da Julieta, quanto maior for o valor de R, ou seja, quanto mais o Romeu estiver apaixonado por ela, isso vai ter uma contribuição negativa no amor de Julieta. Então, quanto mais apaixonado o Romeu estiver, mais a Julieta vai querer se afastar dele. Isso neste modelo de equações, tá? Que eu criei e que é só um exemplo. Se você quiser criar um que tem o alfa R positivo também para Julieta, isso também é um sistema dinâmico. E aí, dependendo do Julieta e do Romeu que a gente está falando, pode ser que esse outro modelo, esse outro sistema dinâmico funcione melhor. Tá? Vamos ver visualmente o que acontece devido a esse conjunto de equações. Para isso, eu montei um arquivo de Excel onde a gente vai poder ver como que o alfa, o beta e os valores de R e J influenciam na variação das grandezas R e J ao longo do tempo. Repara que aqui eu tenho os gráficos para avaliar qual o comportamento do amor deles em 2 semanas e depois em 3 semanas. Mas por enquanto esses gráficos estão vazios. Para a gente preencher esses gráficos, eu preciso ter valores iniciais, tanto para o R quanto para o J. Então no instante zero, quanto que o Romeu gosta da Julieta? E aí vamos supor que o Romeu o amor de Romeu tem uma força de 10 unidades. Olha só como isso influencia nos gráficos. E vamos dizer que a Julieta tem um amor aí de 1. Né? O Romeu ele ficou gamadão na Julieta, só que a Julieta
achou ok o Romeu só, mas nada demais. E aí, como que eles, ao longo do tempo, foram interagindo? Repara que nesse caso, nas primeiras 2 semanas, no início você nem percebe muita diferença entre o amor de um e de outro, mas depois a Julieta começa a gostar muito do Romeu, gostar muito, muito, muito mais que o Romeu até. O Romeu começa a desgostar um pouquinho da Julieta, mas depois ele começa a gostar também. Olha só que doido. Aí em 3 semanas, o Romeu continuou gostando um monte da Julieta e a Julieta mudou de ideia e falou, não é isso que eu quero não. E aqui embaixo eu coloquei o gráfico em 1 mês. E olha só o que aconteceu. A situação se inverteu de novo. Quer dizer que a Julieta passou a gostar demais do Romeu. E o Romeu passou a desgostar da Julieta. Mas aqui parece que esse filme pode ter continuação. Porque afinal de contas o Romeu parece que está voltando a gostar da Julieta. E a gente vai ver como é que esse sistema... Quer dizer, a gente poderia ver como esse sistema poderia evoluir em períodos de tempo mais longos. Mas não é isso que eu vou fazer. O que eu quero mostrar para você é, por exemplo, qual é o impacto do alfa e do beta, que são os parâmetros do nosso sistema dinâmico, no comportamento dessas 2 variáveis ao longo do tempo. Então, repara que eu inicialmente coloquei aqui o alfa 0,5 e o beta 0,8. Mas vamos mudar o alfa para, por exemplo, 0,2. Lembra que o alfa, ele mede, entre aspas, a força do amor de Romeu. Se eu colocar 0,2 aqui, olha só, o sistema muda completamente. Em 2 semanas eles estão se odiando. Em 3 semanas a Julieta até começa a dar uma bolinha pro Romeu. E depois de 1 mês os dois parece que vão viver felizes para sempre. Vai entender. Agora, e se a gente alterar o beta também, que é a força do amor da Julieta? Digamos que a gente coloque o beta em 2,68. Esse é um número que eu estou só chutando, tá? Olha só como a força do amor da Julieta fez com que os dois ficassem apaixonadíssimos em 2 semanas, continuassem apaixonadíssimos em 3 semanas e continuassem apaixonadíssimos em 1 mês. Que beleza! Talvez eles continuassem apaixonadíssimos para sempre, ou até que a morte os separasse. O ponto é, alfa e beta alteram completamente, você pode ver, o gráfico das variáveis, né, dos valores de R e J, ou da força do amor de Romeu e da força do amor de Julieta ao longo do tempo. Então, não só os valores das grandezas impactam no valor daquela grandeza ao longo do tempo, como o valor dos parâmetros também impacta bastante. Então, qual aprendizado importante a gente tem a partir deste exemplo? Primeiro, quando a gente define as variáveis R e J e como elas se relacionam através dos parâmetros alfa, beta e os sinais positivo ou negativo, a gente pode tentar prever como que um sistema dinâmico vai evoluir ao longo do tempo. Isso pode parecer algo poderoso, né? Porque prever o futuro é algo que o ser humano quer fazer desde tempos ancestrais. É claro que não necessariamente a gente vai conseguir prever. Para ter um modelo matemático muito bom que consegue descrever muito bem uma situação do mundo real, não é fácil. Envolve um pouco de conhecimento matemático, sim, e envolve muito tentativa e erro. Por isso que criar um bom sistema dinâmico muitas vezes é mais um processo artístico do que um processo matemático. Mas dito isso, você pode estar se sentindo abandonado, no escuro, desarmado, com um negócio completamente novo na sua frente, mas é aqui que você tem que escolher dar um passo à frente. Eu dei um exemplo usando o amor de Julieta e Romeu, mas agora a gente vai começar a falar do assunto sério. Como que a gente usa esse conceito de sistemas dinâmicos para modelar uma epidemia? Eu quero que você tenha confiança em você mesmo, porque você consegue acompanhar o raciocínio e se esforça, porque você vai ver que vai valer a pena. Você vai sair uma pessoa com maior conhecimento matemático depois desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. A gente vai conhecer agora o nosso primeiro modelo epidemiológico, que é o modelo SIR. Ele foi introduzido em 1927 por Kermack e McKendrick. Repara que foi quase uma década depois da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Foi uma epidemia que teve uma mortalidade, espero que muito mais alta do que o que a gente vai ter aqui com esse coronavírus, né? Mas, porque na época a gente não tinha a tecnologia, os meios de comunicação que a gente tem hoje e talvez nem o nível de conscientização da população de modo geral. E esse modelo SIR recebe esse nome porque ele tem 3 variáveis: suscetíveis, infectados e removidos. Então, basicamente, o modelo SIR ele classifica
a população inteira em 3 grupos que são estanques. Tem aquele grupo dos suscetíveis, aquelas pessoas que ainda não pegaram a doença, mas que podem pegar a doença. Existem as pessoas que estão infectadas, são as pessoas que podem inclusive transmitir a doença para outras pessoas. E tem o grupo dos removidos, que são aquelas pessoas que já pegaram a doença e ou desenvolveram imunidade depois que se curaram ou morreram. Elas foram removidas da população. Então, o modelo SIR ele foi criado com esses 3 grupos e ele é usado como o fundamento, a base para um monte de sistemas dinâmicos que modelam epidemias. Por exemplo, além do SIR, existe o CIR, que inclui também um grupo de pessoas expostas, aquelas pessoas que foram expostas aos infectados, contraíram a doença, mas ainda não estão transmitindo a doença, então não são consideradas do grupo dos infectados nesse período de tempo. Existe também o CVIR, por exemplo, que tem os expostos e tem também os vacinados. Enfim, e tem várias modificações, todas com base no modelo SIR. Por isso que o modelo SIR é o nosso primeiro modelo epidemiológico, é o que a gente vai usar como base e é o que a gente vai ver que é também a base para as pesquisas super recentes que estão estudando a evolução do coronavírus, do novo coronavírus. E como que é este sistema dinâmico? Sim, repara que são 3 equações diferenciais. A gente tem a primeira equação que mostra quanto que varia numa unidade de tempo a quantidade de suscetíveis. Existe uma outra equação que rege qual é a variação da quantidade de infectados em cada instante de tempo. E uma última equação que rege a quantidade de removidos em cada instante de tempo. E a gente vai olhar isso com mais detalhes agora. Então eu vou tentar dar um exemplo ilustrativo aqui. Imagina que a gente tem aqui um grupo de suscetíveis, um grupo de infectados e um grupo de removidos. Inicialmente, toda a população é suscetível a uma determinada doença. Então, imagina que os meus livros aqui representam a nossa população, certo? Assim. E aí, de repente, um determinado ser humano resolve ir lá e comer um morceguinho, não sei se era um morcego exatamente, mas que tem o coronavírus. E aí esse ser humaninho é infectado. Esse ser humaninho continua a vida dele normalmente e aí vai interagindo com outros seres humaninhos. E esses seres humanos aqui, eles passam a correr o risco de se infectarem também. Alguns retornam para o grupo dos suscetíveis ilesos, agora outros continuam no grupo de infectados. E eles também passam a continuar a vida normalmente e interagir com outras pessoas que vão correr o risco de também se infectarem. É claro que nem todos vão se infectar, mas esse grupo de infectados vai aumentando e eventualmente alguns vão sendo removidos. Essa é a dinâmica do espalhamento de uma epidemia. As pessoas infectadas, se elas continuarem a vida delas normalmente, interagindo com outras pessoas, vão fazer com que as pessoas que tiverem contato com as pessoas infectadas, ou então hoje a gente sabe que não necessariamente com as pessoas infectadas, mas basta ter o contato com o vírus que a pessoa deixou por onde ela passou, a pessoa corre o risco de ser infectada também. Nem todas vão passar ilesas pelos vírus, e aí algumas pessoas vão ficando infectadas, e o número de infectados vai aumentando. E aí quanto mais pessoas resolvem fazer um churrasco e trazer pessoas infectadas juntas, ao longo do tempo, o número de infectados vai aumentando, o de removidos também vai aumentando, seja porque a pessoa se curou, seja porque ela morreu. E a tendência é que, ao longo do tempo, a doença vai se controlando porque as pessoas foram sendo removidas do grupo de suscetíveis, caso elas consigam imunidade à doença ou caso, infelizmente, elas morram. Então, essa é a dinâmica de um sistema epidemiológico. Inicialmente, a maior parte da população é suscetível, só alguns infectados, e ao longo do tempo, mais pessoas vão se tornando infectadas, e depois que elas se tornam infectadas, elas vão sendo removidas, seja porque ou elas morreram, ou porque elas se curaram adquirindo imunidade. Agora vamos voltar então para as equações do nosso sistema dinâmico. A primeira coisa que a gente tem que analisar no sistema SIR é que a gente tem um termo SI. Então, além do parâmetro A, a gente tem 2 variáveis sendo multiplicadas aqui, a quantidade de suscetíveis e a quantidade de infectados. Isso faz com que esse termo aqui seja muito grande,
a partir do momento em que a quantidade de infectados vai aumentando. Porque se, por exemplo, a quantidade de infectados I é igual a 1 num determinado instante de tempo, a partir do momento em que a quantidade de infectados vai aumentando para 2, 3, esse número aqui vai dobrando, triplicando e vai fazendo com que a quantidade de suscetíveis vá diminuindo também. Mas isso será que é uma boa notícia? Não, porque o mesmo termo aparece na equação de baixo, que é a equação de infectados. Repara que o SI, essa multiplicação de suscetíveis vezes infectados, aparece e agora com um sinal positivo na equação diferencial que rege o aumento, ou a diminuição, é claro, do número de infectados. Mas nesse caso, no início da epidemia, é um aumento do número de infectados. E quanto maior o número de infectados que a gente tem num determinado instante de tempo, esse termo aqui, que é a multiplicação dos suscetíveis vezes dos infectados, vai ficar muito grande. Pode ficar muito grande a ponto de, a cada dia que passa, então a cada instante de tempo, a gente tem um número muito maior de infectados, que é o risco que a gente corre quando a gente tem uma epidemia, por exemplo, essa do coronavírus. Se a cada dia que passa a gente tem muitos infectados a mais, isso significa que a epidemia está saindo do controle, porque esse termo aqui de suscetíveis vezes infectados está muito forte ainda, tem muita força. Esse A é um parâmetro que mede a probabilidade de você se tornar infectado quando você encontra com um infectado e você é um suscetível. Tá? E esse termo S vezes I, esse S vezes I aqui, ele é proporcional à quantidade de encontros dos suscetíveis com os infectados. É por isso que é tão importante os suscetíveis não se encontrarem com os infectados ficarem em casa, os suscetíveis ficarem em casa, para evitar com que esse número de encontros, esse S vezes I, seja um termo tão dominante, porque aí, se a gente consegue fazer todo mundo ficar em casa, esse Azinho aqui vai ficar menor, a gente diminui o tamanho dele e faz com que a quantidade de novos infectados seja menor também a cada instante de tempo. Isso faz com que o sistema de saúde tenha tempo de tratar os casos mais graves, sem deixar pessoas morrerem desnecessariamente. Mas a gente vai aprofundar mais esse estudo aqui. Repara que a gente tem um outro parâmetro que é o Bzinho. Esse Bzinho é a taxa de remoção dos infectados. Então é a taxa com que as pessoas deixam de ser infectadas. Ou seja, é a taxa que mede, vamos dizer assim, a velocidade com que elas se curam ou que elas morrem. E elas saem desse grupo de infectados e elas entram no grupo de removidos. Repara que quando ela sai do grupo de infectados aqui, por causa desse menos, né, BI, ela está saindo do grupo de infectados, ela entra no grupo de removidos. É por isso que a mensagem mais importante para você é: stay the fuck home. Fica em casa, não sai, evita de ter esses encontros. SI, diminui esse termozinho aqui, faz com que a quantidade de infectados não seja tão grande a cada dia. Stay the fuck home. Mas beleza, conceitualmente esse é o modelo CIR. Agora vamos conferir visualmente como que um modelo CIR evolui ao longo do tempo. Para isso eu vou usar o Excel aqui. Repara que, da mesma forma que a gente fez no exemplo do Romeu e Julieta, eu tenho um gráfico para em 2 semanas e em 3 semanas. Eu tenho aqui o parâmetro Azinho, tenho o parâmetro Bzinho, já tem alguns valores que eu deixei aqui. O primeiro A é a taxa de infecção nos encontros, lembra que o A ele multiplica o SI, então ele é a taxa com que esses encontros criam novos infectados. E o Bzinho é a taxa de remoção dos infectados, quando eles vão para o grupo dos removidos, porque ou eles se curaram ou eles morreram. Vamos supor aqui que a gente tem um grupo de suscetíveis inicial de 1000 pessoas e a gente tenha somente um infectado, um único infectado. Olha só como esse sistema evoluiu ao longo do tempo. E no dia 0 a gente tem 0 removidos. Mas olha só como esse sistema evolui dadas essas condições iniciais e dados esses parâmetros A e B. O que acontece aqui é que em 2 semanas o número de suscetíveis ele vai diminuindo à medida que o número de infectados vai aumentando. E o número de removidos ele vai aumentando também ao longo do tempo, com um certo atraso, é claro, porque primeiro a pessoa tem que se infectar para depois ela ser removida. Em 3 semanas, repara que o número de infectados já começa a mostrar sinais de decaimento. Quer dizer, então teve um pico de infectados ali em 12 dias e depois isso começou a diminuir. Isso é claro só para esses parâmetros que eu estou usando aqui.
E vamos ver em 6 meses como isso se comporta. Olha só, a tendência é o número de removidos cada vez maior e o número de suscetíveis também ser muito menor. Agora, repara que a gente não tem muito como influenciar na taxa de remoção dos infectados. Simplesmente porque, dependendo da doença, os sintomas vão durar mais tempo, por exemplo. Mas a gente tem como influenciar nós, seres humanos, nós, enquanto indivíduos ou governos, a gente tem como influenciar a taxa de infecção em encontros. E o que acontece com estes gráficos aqui, se eu diminuir de 0,0012 essa taxa para 0,0011, olha só, eu vou voltar aqui no 0,12 só para mostrar uma coisa para você. Repara que aqui no ponto máximo a gente tem um valor de 897 casos, vamos dizer assim, de infectados. Se eu reduzir isso aqui para 0,0011, esse número máximo cai para 874. E se eu diminuir para 0,0008, eu reduzir 1/3, olha só, em 2 semanas a gente nem atinge o máximo. A gente atinge o máximo aqui, ó, depois de 15 dias, 16 dias. E cai para 818 esse número de novos casos. E se a gente reduzir ainda mais, de 0,0008 para 0,0004, ou seja, cai por 1/3 o valor original da taxa de infecção de encontros. Repara que em 2 semanas ainda não faz cócegas. Em 3 semanas começa a aumentar o número de infectados, o que é um problema. Mas em 6 meses, olha só, o ponto máximo desse gráfico aqui de infectados é 653, caiu bastante. E pode ser que essa queda faça com que o sistema de saúde consiga atender os casos mais críticos. Agora, que tipo de curva você quer para o Brasil? Você quer uma curva que seja rápida, passe rápido, muita gente morra, você volte à sua vida normal logo? Ou talvez não? Ou você quer uma curva mais suave? É por isso que você tem ouvido na mídia tanto falar sobre a importância da gente achatar essa curva de epidemia, porque achatando a curva, a gente vai conseguir fazer com que o sistema de saúde consiga absorver os casos que vão surgindo, os casos mais graves. É por isso que a mensagem mais importante que eu posso te dizer agora é: stay the fuck home. Fica em casa. Não sai. Evita de dar chance da pandemia se espalhar. Ontem eu recebi no WhatsApp este gráfico, que mostra o Brasil numa situação preocupante. Esse gráfico mostra os casos acumulados em cada país desde o aparecimento do primeiro caso. E o Brasil está numa situação bem complicada aqui, bem preocupante, porque mostra que o Brasil teve um número recorde de casos em pouco tempo, comparado com muitos outros países, menos a China aqui. E aí eu recebi isso pelo WhatsApp e eu fiquei pensando, será? Não deve ser verdade. Então eu resolvi ir até as fontes de dados oficiais e montar o meu próprio gráfico, e o que eu descobri foi isto aqui. A curva real é essa, que não é diferente daquilo que estava sendo mostrado na imagem anterior. E é preocupante mesmo, porque o Brasil é essa linhazinha azul escura aqui. Hoje, na verdade, isso é dados de antes de ontem, na verdade, atualizado até o dia 19 de março, e pelo fato de ser um sistema dinâmico que evolui muito rapidamente, quando você estiver vendo esse vídeo, essa informação já vai estar desatualizada, com certeza. Mas o Brasil, até a data de 19 de março, que é de quando são esses dados aqui, embora esse banco de dados tenha sido publicado no dia 20 de março, e hoje é dia 21 de março, o Brasil estava em 19 de março, exatamente seguindo o mesmo caminho dessa linha azul aqui, clarinha, que é a China. Está muito mais evoluída, assim, muito mais rápida do que a curva da Itália ou da Espanha. E a gente só está atrás da Suíça, incrivelmente da Suíça e do Irã. No Irã aconteceu uma mega epidemia por causa de um evento religioso lá que espalhou o caso para muitas pessoas. Elas se juntaram lá e transmitiram casos loucamente, coisas que aqui no Brasil não podem acontecer, senão a gente vai piorar ainda mais. Isso não pode acontecer. Por isso que eu não posso cansar de falar para você: stay the fuck home. E agora eu vou te mostrar como que a gente sabe se uma epidemia está sendo controlada ou não matematicamente. Vamos voltar para o nosso modelo SIR e repara que a quantidade de infectados é o que vai mais interessar para a gente agora.
Eu quero que a nova quantidade de infectados aqui, ela diminua drasticamente, ela vá para zero, ela pare, o número de infectados eu quero que pare de aumentar. Na verdade, eu quero que o número de infectados comece a diminuir, eu quero esse número aqui negativo. Esse DI aqui, ó, DT, eu quero negativo. Mas vamos ver o que a gente precisa para fazer com que esse termo do meio de infectados, a variação de infectados a cada dia, caia para zero. Para começar, a gente vai ter que fazer o ASI menos BI ser igual a zero. E aqui eu vou fazer alguns passos de demonstração algébrica para chegar a uma conclusão importante. Se ASI menos BI é igual a zero, então eu posso colocar o I, que é a quantidade de infectados, em evidência. E eu vou ter essa multiplicação, que é o I multiplicando esse termo, AS menos B. Se eu tenho dois termos sendo multiplicados e o resultado está dando zero, eu só tenho duas opções. Ou um dos termos é zero, ou o outro termo é zero. Não tem como números diferentes de zero se multiplicarem e darem zero. Então, ou o número de infectados é zero, que não é o nosso caso, correto? Ou AS menos B igual a zero. Então, a nossa esperança é fazer o AS menos B ser igual a zero. Se o AS menos B for igual a zero, isso significa que o AS é igual a B. E se eu dividir os dois termos da equação por B, eu vou chegar que o AS sobre B tem que ser igual a 1. Esse AS sobre B, que mede a relação dos dois parâmetros da epidemia, do nosso modelo epidemiológico, na verdade, A e B, com a quantidade de suscetíveis em um dado momento, essa divisão, essa fração é tão importante que ela recebe até um nome especial. Ela é chamada de R e é a taxa de transmissão. E é ela o número mais importante que a gente tem que acompanhar para saber se uma epidemia está sendo controlada ou está ficando fora de controle. Quando a taxa R é maior do que 1, isso quer dizer que este termo aqui, DI/DT, ele está aumentando, tá? Porque o ASI é maior do que esse BI aqui e vai fazer com que o número de infectados aumente dia após dia. Agora, se o R for menor do que 1, então isso significa que a epidemia está sendo controlada. E quanto que é o nosso R? Meu Deus do céu! Uma pesquisa da OMS divulgou que o R da Covid-19 era de 2,68. É claro que isso varia de território para território, né? De país para país, de momento para momento, porque um sistema dinâmico está oscilando o tempo todo e a gente está tomando medidas para tentar diminuir esse R. E como está evoluindo a taxa R de transmissão do Covid-19? Existem vários estudos sendo feitos por pesquisadores do mundo inteiro. Eu vou compartilhar agora um dos estudos que mediu justamente essa taxa R na cidade de Wuhan. Este Adam Kucharski e a equipe dele mediram usando o sistema CEIR, o modelo CEIR. Então é o modelo CEIR com um grupo a mais, que é o dos expostos, as pessoas que foram infectadas, mas ainda não tão contagiosas, elas não estão transmitindo o vírus para outras pessoas durante um período de tempo. E ele chegou, a equipe dele, né, chegou à conclusão de que antes do lockdown de Wuhan, feito em 23 de janeiro, a taxa de transmissão R do coronavírus estava em 2,35 na cidade de Wuhan. E depois do lockdown, exatamente uma semana depois, estava em 1,05. Ou seja, existe uma redução drástica. A epidemia perdeu muita força, embora ela ainda estivesse crescendo, porque a taxa de transmissão R ainda estava maior do que 1. E atualmente, quase 2 meses depois do lockdown, a gente tem recebido as notícias da China dizendo que a epidemia aparentemente está sob controle lá, embora a cidade de Wuhan, por exemplo, ainda esteja em lockdown. Então, nessa última semana, a China não reportou nenhum novo caso surgido na própria China, o que é uma ótima notícia, mas a gente ainda não sabe se a epidemia ela vai ganhar força quando o lockdown acabar. E repara que essa redução drástica da taxa de transmissão aconteceu porque os chineses ficaram em casa. Não saíram para churrasco, não foram à praia, não foram à missa, ao culto, ao não sei o que lá. Não foram em lugar nenhum, ficaram em casa. Ficar em casa é a melhor forma que a gente tem de combater o coronavírus, de combater o avanço de uma epidemia. Justamente porque a gente diminui a quantidade de encontros entre suscetíveis e infectados. E
Tem mais um estudo muito interessante feito também sobre a epidemia de coronavírus na cidade de Wuhan, conduzido pela Qianying Lin. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Eu gosto de colocar a foto das pessoas aqui porque eu acho que é importante mostrar que são seres humanos que estão criando esses modelos. Não é um robô, não é ninguém de outro mundo. Enfim, é um ser humano. E ela e a equipe dela estudaram qual foi o impacto da reação individual e da reação governamental para combater o coronavírus. E as conclusões a que ela chegou servem muito para abrir o nosso olho, porque olha só o gráfico que resume os resultados em que ela chegou. Aqui tem a evolução da epidemia ao longo dos primeiros meses de 2020, e ela considerou um cenário ingênuo, naive, em que nem as pessoas da população, nem o governo tomam medidas nenhumas para conter o coronavírus. E a epidemia ela chega num pico muito grande, atingindo muitas pessoas, também consequentemente matando muitas pessoas. Ela modelou um sistema em que havia a reação das pessoas, mas não do governo, e a epidemia ela meio que se estabilizou, com um número aproximadamente constante de infectados ao longo dos próximos meses. E ela também avaliou a influência das ações governamentais junto com as ações dos indivíduos. E isso, no modelo dela, mostra uma queda drástica do número de infectados ao longo do tempo. Ou seja, se o governo fizer a parte dele de determinar medidas públicas para controlar a epidemia e cada um de nós fizermos a nossa parte, a epidemia ela pode ser controlada ao longo do tempo. Por isso, o que eu posso fazer e o que você pode fazer é stay the fuck home. E agora eu quero te chamar para a sua aprovação suprema. Eu quero analisar com você o modelo epidemiológico usado pela equipe da pesquisadora Qianying Lin, que é este aqui. Não se assuste, beleza? Vamos olhar algumas coisas importantes deste modelo epidemiológico. Para começar, você repara que ele tem mais equações, que isso significa que tem mais variáveis, mas basicamente é um modelo CIR, ou seja, é um modelo CIR que a gente já estudou, misturado com um grupo a mais de pessoas que são os expostos, assim como o pesquisador Adams, que eu mostrei anteriormente, também usou o modelo CIR para fazer a modelagem do avanço do coronavírus. Mas além disso, tem outras 3 variáveis aqui. Basicamente, a equipe da Qianying Lin também considerou uma variação no número total da população. Esse N é o total da população. Ela considerou que a população total ia diminuindo ao longo do tempo por causa da emigração para outros estados ou para outras cidades, para fora de Wuhan durante um período de tempo. Além disso, ela considerou a parte mais criativa desse modelo, na minha opinião, é essa grandeza, essa variável D, que mede aproximadamente ou tenta medir de forma proporcional o nível de preocupação da população como um todo com a epidemia. E como que ela faz isso? Basicamente tem esse termo aqui que é o D-gama-I, D sendo a proporção de casos severos da doença coronavírus e I sendo o total de infectados. Então, quanto maior o número de infectados e quanto maior a proporção de casos severos, maior vai ser essa grandeza D. E quanto maior for essa grandeza D, segundo ela, segundo o modelo dela, maior vai ser a conscientização e menor vai ser a taxa de transmissão. Essa taxa de transmissão está capturada nessa última equação aqui, que é a do beta. O beta, esse beta aqui é equivalente ao R, que é a taxa de transmissão, só que esse beta é uma taxa de transmissão diária que ela considera. E o modelo dela e da equipe dela mostra esse 1 menos alfa aqui, que vai fazer com que o beta inicial seja diminuído por intervenção governamental, e tem o 1 menos D sobre N, que vai fazer com que o beta inicial seja diminuído através da conscientização da população. Então, o D, que captura a quantidade de casos severos de coronavírus, então você vê pessoas ficando muito mal, pessoas ficando doentes e morrendo. Isso faz com que você tome consciência, o D vai aumentar, esse 1 menos D sobre N vai ser um número menor, que vai estar multiplicando o beta zero e vai fazer com que o beta, que é a taxa de transmissão diária, diminua consequentemente. Então, o que eu achei de criativo no modelo dela
é que tem esse termo D que mede a preocupação da população de modo geral com a epidemia e ela consegue fazer com que essa preocupação, vamos dizer assim, capturada pela variável D, impacte numa redução na taxa de transmissão. E diminuindo a taxa de transmissão, olha só que legal, o número de suscetíveis diminui a uma taxa mais lenta também, porque o beta, esse beta aqui de baixo, que é a taxa de transmissão diária, ele vai impactar na quantidade de novos suscetíveis que vão diminuindo do bolinho de suscetíveis. E da mesma forma, esse beta menor vai fazer com que um número menor de pessoas expostas ao vírus surja. Fez sentido para você? E se você aguentou até aqui, eu tenho um presente para você. Parabéns! Aqui está o seu certificado. Aproveita, tira um print dessa tela, compartilha no Facebook, no LinkedIn, porque essa aula foi pesada, eu sei. Mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a matemática por trás de um sistema dinâmico. Espero que você tenha entendido que matemática é algo possível e é algo que pode ser alcançado. Basta que você tenha, claro, esforço e talvez uma explicação que possa, enfim, ser passo a passo para te levar a uma conclusão. Espero que tenha ficado claro para você. Se ficou claro, dá um joinha, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que podem gostar desse conteúdo e escreve nos comentários se você gostou ou não. Se você não achou claro também, escreve nos comentários porque eu vou gostar muito de receber o seu feedback. Tá legal? É isso. Tira um print do seu certificado e, por favor, stay the fuck home. Não saia de casa. Contenha a pandemia de coronavírus. Um abraço e até o próximo vídeo.